Começou a gravar. Gravação iniciada. Quero dar as boas-vindas também às meninas ali do Partiu IFE. Tá aqui toda quinta, se preparando também para a prova do IFBA e SAEB, consequentemente. Sim, gostei. Gostou do nome mesmo? Diga de novo. Bora lá. Maria Eduarda falou que um sólido tem esses elementos. 3. Arestas, vértices, faces. Ainda, Maria Eduarda, saberia me dizer aqui, prezada, onde é que estão os vértices? Pode usar um português coloquial, nas suas palavras. Aponte para mim onde estão os vértices. Boa, são os pontinhos. Olha. As extremidades de uma figura, seja ela plana ou espacial, em matemática, a gente chama de vértice. Pronto. Tá aí bonitinho, ó. Agora, quem me diz... Vou trocar de pessoa. Deixa eu ver. Você aqui perto de mim. Você. Qual é o seu nome mesmo? É Raíssa, não é isso? Vamos lá. Ela já falou o vértice. Sabe me dizer onde é que tá a aresta aí, aresta? Eu sei, é muita emoção, né? É muita emoção, é normal. Minha aluna do Partiu IFE. A de branco. O que é aresta aqui? Me fala o que é aresta. Fala suas palavras, diga. A ponte é o quê? A outra. Ramon, Ramon sabe. Fala o que é aresta, Ramon, pra mim. Oi? Diga aí. Os segmentos de... Muito bem. Ou seja, são as linhas. O que conecta cada vértice ao outro. Então, ó, você tem aresta aqui, ó. Aí você tem aresta aqui por cima. Tem essa arestazinha. Ó, aqui embaixo tem 1, 2, 3 arestas. Aqui tem outra e outra, ó. Aqui no fundo, mais um aqui embaixo, ó. Já colocar mais uma vez. Todos os segmentos que conectam vértices são as arestas. Aqui, antes de ler a questão, o que ele pediu, só fazer uma revisãozinha rápida, tá? Desses elementos. E aí, quem me diz o que é a face? Arestas são as linhas, vértices as pontas. E aí, o que seriam as faces? Onde estão? Onde é que eu boto isso aqui? Me fale. Que parte eu pinto? Ou preencho? As paredes. Pronto. Você tem essa parede aqui, ó. Esse lado. Tem a parede lá na outra ponta. Aí você tem essa parede aqui de fundo, ó. Parede aqui de fundo, lá embaixo. Tem a parede aqui vertical lá por trás. E tem essa parede diagonal aqui descendo, né? Ok? Essas faces são os planos, né, que conectam e formam um sólido. Ok? Aí vamos ver o que ele pediu embaixo, ó. Desce comigo. Uma possível... Rapaz, isso aqui é mangação, pô. Vocês não tem como não arrasar, tá? Olha o que ele pediu, ó. Uma possível planificação desse sólido é... Aí vamos olhar os itens e depois volta para a figura mais uma vez. Aí ele deu, ó, item A. O que é planificar? É eu pegar o sólido, desmanchar todinho e botar ele todo no plano, tá? Fatiado. Vou fatiar ele todinho. Aí olha pro item A, olhe para o B. Não me diga nada ainda, vai olhando. Olhe para o C. Olhe para o D. Aí bora subir. Quando eu olho para cada um desses itens, eu tô vendo que eles estão recortadinhos, realmente. Planificar é o desdobrar a figura todinha e colocar ela com suas superfícies espalhadas. E aí eu digo, como é que você consegue responder isso? Sobe lá comigo. Você vai olhar seu sólido lindo. Dica infalível, ó. Olha para o seu sólido. Se eu vou planificar esse cabra, ó, planificar, eu vou fatiá-lo e pegar todos os planos, que são as paredes que formam ele. Então, o que é interessante questão desse tipo, que sempre cai, em Enem, inclusive, você fazendo escolher o item. Bora ver quantos planos tem aí. E como são esses planos. Guarda essa orientação. Planificar e fatiar, deixar tudo na mesa, recortadinho, os planos. Aí bora contar quantos tem, os formatos, e aí você marca o certo. Olha, vem comigo. Aqui, nesse sólido, tem quantos planos?
Bora contar. Um falou 5. Alguém discorda de 5? Olha, mas vou perguntando assim para ver se estão atentos, tá? Vamos botar aqui, vamos lá. Ó. Vamos contar aqui, ó. Tem esse aqui. Como é que você conta fácil? Ah, botando númerozinhos, ó. 1. Beleza. Vou botar maior, de preto, ficar mais bonito. 1. Tem esse aqui. 2, lá na outra ponta, olha. Olha, 2. Tem mais agora. Tem 3 aqui no fundo. Deixa eu botar aqui maior. Ó. 3. O do fundo. Qual outro? Qual outro aí? For. E tem o diagonal. Então, você contar numerando, simbolizando, fica fácil perceber a resposta. Vou contar com pontinho? Não conte com pontinho, não. Vai contar com travessão? Não conte, não. Coloque o algarismo que você vai saber já onde parar a sua resposta. Aí revisa, olha. 1 aqui na frente, 2 lá, 3 fundo, 4 base, 5 diagonal. Aí, vamos lá. Esse 3, 4, 5 são de que formato? O 3, 4, 5 são de que formato? Quem lembra o formato de tal plano aqui, ó, esse da base, esse do fundo, o diagonal? Que for, pode falar, é para falar. Retângulo, Pietro. Pronto. Eu tô vendo que o 3, 4, 5 são retângulos. Então, na planificação, eu tenho 3 superfícies, 3 planos retangulares. E os outros 2? Só não acerta se você tiver com ódio. E quer rasgar a prova toda. É. Aí vamos descer. Aí você desce aqui. Deixa ele voltar. Volta, meu filho. Pronto, peraí. Aí, ó. Vamos descer. Olha para esse item A. Olho para esse item A. Eu vou marcar esse item A. Primeiro, tem 3 retângulos aí no A? Olha direito. 3 retângulos tem. Mas tem quantos triângulos? Ei, meu filho. Planificar, você recortou, botou em cima da mesa e tá olhando por cima. Aí você passa esse item A, deixa ele para lá. Olha para esse B. 3 retângulozinhos, 2 triângulos. Digo, rapaz, eu vou deixar aqui B de bacana, de bem bonito. Eu vou deixar esse B aqui já assinalado. Só que eu sou um aluno bom. Eu não marco e saio correndo não para ir lanchar não. Porque eu já vou preparado. Eu levo meu lanche na hora. Levo minha aguinha, né? Porque depois que eu marcar, eu tenho que ter sabedoria de olhar os outros itens. Para ter certeza do que eu estou fazendo. Dá aquela olhada rapidinha. Volta, meu cursor. Tá acordando aqui o cursor. Pronto, olha pro C. Impossível, né, cara? Olha pra aí. Dobrou o número de triângulos. E os retângulos, tem um que é o maiorzão de todos. Ih, não tá combinando com o sólido, não. Aí você vai pro D. Olha pra isso. Tem 3 retângulos. Tem até 2 triângulos cortados ali por cima. Mas são 2 triângulos colados. No sólido a gente viu que um triângulo é na ponta e o outro é na outra. Outra coisa, esses 3 retângulos tem um que é muito maior que o outro. Ih, não. Aí, mais uma vez, eu baixando todo para vocês verem, deixar aqui no modo panorâmico, sólido ali em cima e item assinalado. Acabou. Uma questão de matemática sem conta nenhuma. O que ela cobrava para vocês? Análise espacial. Saber olhar para um objeto que está montado e vê-lo todo recortado sobre uma mesa. Isso é planificar. Quem acertaria essa? Eu sei que alguns já acertaram, mas quem não respondeu, perguntando. Quem acertaria? Erga o braço para eu estar olhando. Só não levantou porque a pessoa é tímida. Porque, claro, maravilhoso. Vamos embora. A segunda aqui agora, ó. Vocês vão ver que vai ficar rapidinho. Comecei sentindo vocês, né? Como vocês estão aí, o nível de vocês, de informações. E conforme avancemos, subindo aqui 2, vocês já vão mais rápido me dando a resposta. Alinhar essa setinha, peraí, dar um zoom. Bora, meu cursor, aê. Deixa eu mais pro lado. Estão conseguindo enxergar bem já a segunda? Vou dar mais um zoomzinho.
Deixa eu baixar e subir. Olha. Questão 2. Olha aquilo que eu falei para vocês aqui na ponta. Olha. Itinerário formativo. Esse já foi o 021190. Que são itinerários que envolvem a formação da prova pelo INEP. Eu, inclusive, sou professor aqui no IFBA. Eu posso elaborar questões e mandar para o banco de questões do INEP, que são sorteadas para sair em provas como essa. Sorteadas para sair na prova do Enem também. Vamos lá. Leitura. Como eu falei, vocês vão perceber. É tudo tranquilo, gente. Só quer medir se você tem condições de interpretar e pensar um pouquinho de nada. Não é nada complicado, garanto a vocês. Observa. Interpretação. Lucas comprou 3 canetas. Quantas? E o que mais? Que o bicho tá guloso aqui. Tá guloso, olha. 2 o quê? Pronto, segura aí. Mas como foi que ele comprou isso? Comprou pagando. Aqui menorzinho, ó. Ele comprou pagando 7,20. Esse valor 7,20 que tá aqui, vou destacar mais uma vez. Tá especificado se foi só para caneta, só para lápis ou para ambos? Quando eu leio essa frase, eu pergunto: esse 7,20, vou circular ele, está se referindo a que compra? Só das canetas? Só dos lápis? Ou de ambos? Pois é. Aqui, acredite, isso importa, tá? Quando você for analisar agora o que vem embaixo matematicamente. Aí, bora lá, né? Já Danilo, outro cabra bom aí, Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis. No caso, Danilo, ele pagou 4,40. Um, 7,20. O outro, 4,40. Continue comigo. Verdinho. O sistema de equações do primeiro grau que melhor representa a situação é... Que tipo de questão é esta? Olha a palavra modelagem. Você transformar um texto de um idioma, como é o nosso português, em simbologias matemáticas. Ou seja, criar um modelo. Por isso é de modelagem. Tranquilo? Antes de vir para cá, vamos tentar fazer um modelo nós mesmos, antes de vir e olhar os itens. Beleza? Se ele comprou, Lucas, 3 canetas e 2 lápis por 7,20, e eu não sabia quanto custava cada lápis, e nem sabia quanto custava cada caneta, porque o 7,20 foi o valor como? De tudo que ele comprou, né? Assim, em matemática, quando eu não sei o valor de alguma coisa, eu chamo ela de quê? De letra, né? Vai ficar X. Olha Maria Eduarda aí. Maria Eduarda. Você vai chamar de letra. O que é a sua letra? Incógnita. O que é incógnita? Enigma. A palavra incógnita quer dizer enigma. É o desconhecido que eu quero descobrir. Então, como a gente poderia montar uma primeira equação com a realidade de Lucas? Vamos botar aqui. L do nobre Lucas. Qual a realidade dele? Bom, 3 canetas. Vou chamar de quê? 3C. Mais 2 lápis. Que lindo. Vamos aqui pro lado, ó. Mais 2 lápis. Tem que dar quanto, no caso de Lucas? 7,2. O lindo 7,2. Professor, eu quis botar 7,20. Mesma coisa. 0 no final de um número decimal quer dizer que não teve quantidade decimal naquela casa. É o mesmo valor, tá? Muito bem. Se você tira na prova 8,0, você conseguiu quantos pontos? Apenas 8, né? Então, veja, zeros no final de número com vírgula, tá em casa decimal no final, não mudou nada quem estava antes. Continua comigo. E como seria o cenário para o prezado Danilo? Quem me diz aí? 2C. Olha, 2C. É. C é de quê? C é de quê? Pois é, não é de caju. 2C mais o que aqui? Cuidado, prezado. Pronto.
Porque Danilo comprou foi um lápis. Aí esse 2C mais um L fica como aqui no final? Olha, o famoso 4,4, né? 4 conto e 40 centavos. Simplesmente o 4 depois da vírgula, porque zero no final não altera nada. Se quiser colocar zero aqui também, nenhum problema lá no final. Tá, então eu tenho este modelo, massa, caso do Lucas. E tenho este modelo, o caso do Danilo. Perceba que eu montei para vocês verem como é que montava. No entanto, dá para você fazer só olhando para os itens. Mas como aqui não é só uma aula para responder, é uma aula para ponderar, para refletir, para explicarmos o assunto, assim você consegue modelar. Veja que, pelo enunciado da questão, as canetas são de um tipo, porque ele pegou 3 dessa, 2 lápis desse. Então, se eu pego 1, 2, 3 canetas, qual o valor por 3 canetas? Eu vou somar um valor com ele, somar um número com ele mesmo 3 vezes. 3 vezes ele. Por isso você bota 3C. Quem é? Quem é? Isso aqui, ó. 3C coladinho, 2L coladinho. Quem é 2C coladinho? 1L coladinho. Lembre que número, letra coladinho, isso é uma multiplicação. Eu vou botar um pontinho no meio, se quiser, aquele xizinho, mas não. Juntou ali, parte de álgebra, já estudaram isso. Multiplicação. Bora ver os itens. Olha aí o item A para mim. 3x mais 2y igual a 7,2. Essa primeira equação que o autor da questão nos deu bate com a nossa? Perfeito. Só tem uma diferença, que ele usou x e y. Nenhum problema. Pode ser qualquer letra que você quiser. É o que você vai descobrir. Tá, essa aqui bateu. Vamos ver a outra. A outra. 2x mais y igual a 4,40. Que é o mesmo 4,4. Essa outra também está batendo com o que já fizemos? Perfeito. Veja que o autor ele buscou manter. Qual ordem? Caneta, lápis. Igual a gente, ó. Caneta, lápis. E por que ele manteve caneta, lápis? Simples, né? Porque na questão se começou falando primeiro de caneta e depois do famoso lápis. Aqui, meu amado, olha, é a de amor. Mas você é o cara que não vai logo. Outra questão, você gosta de ver os outros itens, né? Porque você é o cara que não, só faça aqui, passa na régua. Aí vamos lá, olha o outro item. Olha o B. O B tá a cara do A. Exceto por quê? Pois é. Se eu boto 3x menos 2y, eu tô dizendo o que aqui? Que peguei 3 canetas e retirei 2 lápis. Mas a questão disse isso. Que ele estava comprando caneta e entregando lápis pro vizinho. Não, meu filho, não. Olha que bonito. Dá para interpretar fácil. Vá pro próximo. Olha que bagunça esse C. O C é a bagunça. O C tá complicado, o C. Você não precisa nem olhar por número. Já tem... Olha o problema grave aqui, ó. Esse menos aqui. Não pode ter. Porque eu falo assim, professor, ele não tem mais os números em x e y nesse item C. Ele simplificou, dividiu os dois lados. Você poderia pensar nisso. Mas você não pensa. Por quê? Já tem um erro grave aqui. Qual é? Colocar esse menos aí, ó. No item C. Não tem como, porque ele comprou as coisas juntas. Não é pegando uma, retirando a outra. Se eu falei que comprei caneta e lápis, eu comprei os dois, correto? Então não pode ter uma subtração retirando aquilo que eu estou comprando. Simples. Desça, o próximo aqui agora. Olha pro D. Deixa eu baixar um pouquinho a tela. Olhando para o D, eu digo, oi. Depois da igualdade, bate num, bate no outro. Mas, infelizmente, tá com problema, né? 3 canetas e 2 lápis. Cadê o 2 aqui em Y? Veja, não teve probleminha no mais. O mais ficou top aí, tá? Mas tem probleminha nas quantidades que foram acumuladas, né? Não é só X caneta, mas 3X o valor. Aí tá massa. Mas cadê as duas da primeira parte? Cadê ali as outras duas, o lápis? Olha aqui. Cadê os 2 de lápis para Lucas não entender? Volte. Não tem, ó.
Aí tá mentindo, né? O item D tá mentindo com respeito ao enunciado. Pergunta de novo. Questão fácil? Vamos lá, quero ouvir vozes. Vou perguntar. Se você concordar, diga sim. Se não concordar, pode dizer não. Deixa eu subir aqui, peraí. Tirar um pouco o zoom. Aê. Peraí, meu filho. Suba. Isso. Calma que subiu. Questão número 2. Fácil? Fácil, fácil? Rapaz. Isso aqui é pra você só distrair, pô. É pra você fazer isso aqui tomando sorvete lá no seu lunga ali na frente. Desceu, próxima. Olha agora. Questão 3. Vou botar aqui pro lado. Pegar meu lapisinho. Chegando bem aí? Itinerário 023287. Já de cara, o aluno que tem certa base, um aluno que gosta de estudar, porque eu sei que vocês estão aqui e vocês são exemplo disso porque vieram, né? Maravilha. O cara que olha para cá, ele começa já a pensar assim, poxa, questão interessante. Botou umas figuras lá e elas estão fatiadas. O aluno que está recordado de conteúdo de matemática, o que ele pensaria sobre essa questão? Essa figura? Parece muito aqueles assuntos de... Olha aí! Rapaz, Maria Eduarda, ela tá demais, viu? Depois você me fala seu pix, se eu fazer um pix pra você, viu? O pessoal do Partido IF sabe disso, né? A gente faz pix aqui, tá? Aluno que acerta muito ganha pix, muitas vezes. É sério, é sério. Aí vem comigo, voltou, desça comigo aqui, ó. Observe as figuras. Tá aqui o José, tá aqui o Pedrinho. Tô vendo aí, né? A princípio, vou dar aqui um zoom, analisar um pouco devagarzinho antes de ir pra leitura. Deixa eu dar aqui um zoomzinho, ó. Pera aí, meu filho. Tá com raiva de mim? Aqui, está um zoomzinho. Aê. Aí eu olho para essas figuras, digo, bonitinho, né? Me lembra fração. Bora ver o que a questão pede embaixo. Mas me lembra muito fração. Algo curioso que o aluno pode ficar aqui já pensando em fazer é contar as fatias. Algo bem natural, pô. Não é obrigatório contar fatia nenhuma, não, tá? Mas é natural. Estou pensando como o aluno pensaria. Quantas vezes você pegou seu livro, quando via isso aqui, e ficava pintando lá dentro? Aí tava pra fazer umas questões, tava cansado de passar o tempo e ficou lá. Aí quando você vê, eita, eu tô pintando um livro, eita, vamos reclamar comigo. Aí você ia, apagava e tal. Então, é algo natural. Ó, se eu fosse contar aqui de Pedrinho, tem quantas fatias aqui, Pedrinho? Aí? Essa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Mas você vai contar com pontinho? Aí, não, eu lembrei, eu não conto mais com pontinho, não. Eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contar com a numeração apropriada para isso é já saber a resposta. Se eu fosse pro outro agora, vamos contar aqui no outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e... Que bonitinho, né? E você percebe que elas estão fatiadas, aparentemente, com a mesma área ocupada. Porque, por exemplo, na de Pedrinho, você tem 4 fatias por cima, 4 por baixo. Aí, quando você vai olhar aqui a de José, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por cima, 6 por baixo. E, aparentemente, com o mesmo pedaço, a mesma área ocupada ali. Eu digo assim porque vamos ler agora a questão e ver o que ele nos dá de informações, né? Então, desça comigo. Pedrinho e José fizeram uma aposta. Repare mesmo. Isso costuma dar problema, né? Então, esses dois cabras aqui, ó, fizeram uma aposta. Para ver quem comia mais... Não façam isso em casa. Não faça, não. Não sei como é que deixaram a questão dessa sair do Saeb. Pessoal do INEP que tá me ouvindo aqui, tá? Vocês que vão ver esse vídeo depois do meu canal, cuidado com esse tipo de questão, pô. Porque ela sugere que você pare no hospital depois, né? Porque, tipo, apostar quem come mais pedaço de pizza, o cara pode, pra não perder a aposta, passar mal, não é verdade? Pô. Ei, não faça isso em casa, não. Viu? Só rapidinho, quando eu era adolescente, tinha uns 14 para 15 anos,
eu vim de uma realidade cristã e na igreja, aí teve um passeio da igreja. Bem rapidinho eu conto essa história. E aí a gente tava na pizzaria. Eu, um primo e uma varoa. Apostamos, eu comia mais, ó. Rodízio. Aí eu e ele, pra não nos vermos perdendo pra moça, a moça devorava. Vamos, que moça era aquela? Rapaz, ela devorava. Eu tava chegando no 10º pedaço, ela tava no 13º. Eu e o Patrick, meu primo, e a gente, vamos perder, cara, vamos perder, não. Bora. A gente sem aguentar, é coisa errada. Chegamos na fatia 17. Fogo. A moça ia comer mais um, ela com misericórdia da gente pra gente ficar mal. Ela parou pra ficar empatado. Mas ela aguentava mais umas 3 ainda. Eu saí dali, eu só não fui pro hospital, porque Deus é maior. Porque não se faz isso, né, gente? Então, apesar de estar na questão, não vá fazer isso não, viu? Não faça isso, tá? Faz mal. Aí, volte comigo. Aí aconteceu. Fizeram lá essa aposta e seguiu a história. Foram lá, ó. Pediram 2 pizzas de igual tamanho. Opa! Informação útil aqui, ó. O tamanho das 2 é o mesmo. Questão de matemática que fala valor dos tamanhos, diz como eles são. É algo para você ficar atento, tá? Isso vai importar no pensamento, no raciocínio. Então, cada um pegou uma fatia do mesmo tamanho. Não quer dizer que eu cortei na mesma quantidade de fatias. Posso cortar fatias mais finas, né? Maiores, enfim. Então, Pedrinho faz o seguinte, Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais. Olha a informação boa. O iguais ali, que aí tava vendo que a fatia parecia o mesmo tamanho. Aqui ele confirmou. Já José dividiu em 12. Só que aí Pedrinho, antes de terminar a história, fez o quê? Fez o quê com a dele? Pedrinho aqui, olha. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços de mesmo tamanho e comeu 6. Aí veio José. Josézinho aqui, ó. Dividiu a sua em 12 e comeu 9. Aí eu digo, eita, pega. O que é que essa questão quer me perguntar? Essa é a primeira, um pouquinho mais interessante. Mas ainda é muito fácil. Bora ver os itens aí que ele está dizendo. O que é que ele quer com essas informações que eu descubra? Aí você baixa aqui, ó. Baixou. Deixa alinhado aqui na parte das informações. Aí. Algo interessante, perceba que as questões do Saeb, nesse simulado, elas iam com múltipla escolha, tendo 4 itens. A, B, C, D. Não sei se vai estar assim na de vocês, se ainda é assim, ou se botou o E também. Mas enfim, sendo um caso ou outro, é um item só que você marca, partir para o abraço. Aí voltou. Olha o que disse o item A. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade. Como é que eu vou saber isso? Peraí. Pedrinho dividiu a dele em quantos pedaços mesmo? Olha. Pedrinho aqui, ó. Pedrinho aqui. Dividiu em 8. E ele comeu 6, Pedrinho. Já José dividiu a dele, ó. Dividiu a dele em 12. Deixa eu botar aqui embaixo. Ó. Dividiu em 12, José. Ele dividiu em 12, do mesmo tamanho, e comeu. Aí eu digo, rapaz, para responder isso tá estranho. Porque um é uma quantidade, o outro é a outra. Como é que eu vou descobrir uma maneira lógica, ó, palavra mágica, lógica, de saber isso? Quando eu vou ler os outros itens, vá comendo comigo, ó. José comeu o dobro do que Pedrinho. Aí, vamos lá. Pedrinho comeu 6, certo? E José comeu 9. Poxa, dá para falar se é dobro? Alguém já pensaria, não pode ser dobro, porque o dobro de 6 é? Quem é o dobro de 6? Aí já poderia evitar marcar esse item, tá? Seria fácil. Aí você lê o C, Pedrinho comeu o dobro de José. Não é. Aí você vê o D, José comeu a metade do que Pedrinho comeu. Será? Porque apesar de ter números diferentes, a pizza tinha o quê? As 2 pizzas tinham o quê? O mesmo tamanho. A diferença só é que uma tinha mais fatias e a outra tinha menos. Para você responder essa questão agora comigo, com segurança, vamos lembrar o início dela. Quando olhamos para o enunciado, ela lembrou de quê? Ela lembrou de que assunto? Boa. Primeiro passo para você ser craque em questão mais interessante. Lembre o assunto. Na sua prova, vá lá e escreva o assunto. Escreva. Não tenha, gaste a caneta.
Por que é importante você, numa questão mais bolada, um pouquinho melhor, você escrever o assunto? Eu estou vendo que aqui eu posso usar esse assunto. Reconheça o assunto. Passo 2. Use-o. E 3. Conclua. Que fração, com os dados do problema, vou pegar aqui a caneta roxa. Vamos pegar aqui P de Pedrinho, ó. Olha como você se organiza. Perceberam que nas outras questões também eu coloquei setinha, eu destaquei. Na anterior a gente montou usando letrinha. Aqui eu chamando P de quem? Para se organizar. Para você estar organizado. Você é uma pessoa organizada. P de Pedrinho. Ei, tem como escrever uma fração do que Pedrinho comeu? Qual a fração do que Pedrinho comeu? Vá. Lindo! O Pix vai cantar daqui a pouco aqui. Olha, Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. Isso é a cara de fração, que você já desconfiava disso. Na hora que você vai ler os itens, você diz, poxa, como é que eu descubro isso? Aí você, opa, mas eu lembro qual o assunto. E fração, o que é que fração faz? Compara a parte por cima com o todo por baixo. Pronto. Então, Pedrinho chegou a 6 ingestões de 8 possíveis. Como seria a ingestão fracionária para José? Qual a fração para José? Pronto. Aí vamos deixar aqui destacado, ó. Pedrinho, José. As duas pizzas no início, como é que era? Do mesmo tamanho? Por isso você chegar e já dizer de cara se um comeu mais que o outro é errado. Porque se elas têm o mesmo tamanho e as fatias mudam a quantidade, é só porque um dividiu em fatias mais largas e o outro em fatias mais finas. Que era exatamente o que estava na figura. Então não vá dizer a resposta sem antes montar a fração. Agora, para eu saber se um comeu mais, o outro menos, ou se foi a mesma coisa, eu tenho que fazer o que agora? Segure! Vou colocar a frase dela em outros termos. Agora, você vai pegar, para saber quem comeu mais, quem comeu menos, você vai comparar as frações. O total de 8 fatias que Pedrinho dividiu a sua é o mesmo total de 12 fatias que José dividiu a sua. Um dividiu em mais fatias, outro em menos, porque a fatia tem o mesmo... As pizzas tinham o mesmo tamanho. Olha que bonito. Então, para saber quem comeu mais ou menos ou igual, eu vou fazer o quê? Comparar. Você vai comparar. Aí vamos comparar. Vamos pegar esse cabra aqui lindo primeiro. O P, que é 6/8, você, como Maria Eduarda propôs, pode dividir para ver a resposta. Se eu dividir os dois e der a mesma coisa, quer dizer que comeram a mesma quantidade. Se der um o dobro do outro, então vou saber que comeu mais do outro. Pode fazer a divisão logo. Agora, sempre antes de você dividir, o que é bom você ver se consegue fazer? Simplificar. Aqui, em 6/8, em cima e embaixo é par. Todo par é divisível por? Pronto, então, ó. 2. 6 por 2 é quanto? 8 por 2? 4. Vamos ver agora esse cabra aqui embaixo. O que aconteceu com o José aqui? Vamos ver quanto ele comeu ao fim de tudo. Porque, vê, ó. 3/4 para Pedrinho. Quer dizer que ele comeu a cada 4 fatias, ele pegou 3. Comparação de fração. Se você fosse dividir 3 por 4, ou mesmo 6 por 8, daria quanto? 0,75. Mas lembre, para comparar a fração, não precisa você ir logo dividir, não. Simplifica primeiro, vê como elas terminam. Porque se elas terminarem já iguais, eu já sei a resposta. Se terminarem diferentes, aí eu divido para ver a certeza. Vai lá, dá para simplificar aqui o 9/12. Então, bora. 9 por 3. É o famoso 3. E 12 por 3. Misericórdia. Misericórdia é melhor, misericórdia. Misericórdia.
Na verdade, a comilança de ambos esteve na mesma proporção. Isto é, de 12 fatias comer 9, guarda uma proporção que é a mesma de comer 6 das 8. O nome disso se chama proporção. Essas duas frações estão na mesma proporção. Quando tu simplificou tudo, chegou aqui no final, ó, 6 oitavos é o mesmo que 3 quartos. 9 dozeavos é o mesmo que 3 quartos. Eu digo, então, apesar da diferença de quantidades aqui, eles guardam a mesma proporção. Fala, professor, e é verdade? Eu nunca vi isso na minha vida, não. Quer dizer que eu posso ter frações com números diferentes, mas que têm o mesmo valor? Bora lá, rapidão, exemplozinho aqui de revisão. Ó. 1 meio, se eu dividir, dá quanto? 0,5. Mas 1 meio também é o mesmo que 5 sobre 10? Também é o mesmo, por exemplo. Vamos botar aqui outra, botar assim. 8 sobre 16 é o mesmo? Olha aí, compare, me diga. É o mesmo que 10 sobre 20? O que está acontecendo com a fração 1 sobre 2? O de baixo é o dobro do de cima. O que está acontecendo com a fração 5 décimos? O de baixo, o denominador, é o dobro do de cima. O que está acontecendo com a fração 8/16avos? O de baixo é o dobro do de cima. O que está acontecendo com 10 vigésimos ou 10 vinteavos? É o que está acontecendo? O de baixo é o dobro de cima. Quando eu falo dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, eu estou imprimindo a linguagem de proporção. Se eu falo metade, terça parte, quarta parte, décima parte, também, que são as fraçõezinhas. Então, é óbvio, é totalmente possível ter frações com valores distintos, numericamente, mas que na divisão elas estão guardando a mesma proporção. É o famoso assunto razão e proporção. Logo, você vai marcar aqui, e aí, vá, me diga aí qual você vai marcar agora. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Veio outro A de amor. Porque se ao final as frações de cada um são a mesma, então comeram a mesma quantidade. A cada 4, comiam 3. Não é massa? Acabou! Pulou. Próxima. Olha agora, quero ver essa aqui, viu? De porcentagem agora. Você perceba que as primeiras foram questões dadas, né? Questões entregues. Aí agora a terceira foi um pouco mais bonitinha. Deu para revisar a fração. Lembrou de fração. Comparação de fração. Agora uma com porcentagem, mais uma. Vamos lá? Questão 4. Marcação. Distribuímos 120 cadernos. Foi quanto? Pra que isso tudo? O bicho vai pegar agora. Distribuímos 120 cadernos. Entre quem? Pronto. De onde? Da primeira série de uma escola. Interessante. Aí ele continuou. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total desses cadernos? Olha que bonito, é uma questão que envolve o quê? Porcentagem. Ei, a palavra porcentagem lembra de que cálculo? Seria o número dividido por 100, né? Porque, olha aqui rapidinho, pra cá, pro quadro aí. Porcentagem lembra por 100. Você pode sempre ler essa frase, tá? Porcentagem por 100. Lembre que 100 com C é de número. Porque 100 com S não tenho nada, meu filho. Tô sem trocado. Mas em breve virá. Pronto. Por 100, porcentagem, por 100.
Então, lembre, é uma questão que envolve, de novo, divisão. Agora, lendo o início do exercício, me diga aí o que você faria. Logo na primeira parte da questão, depois que leu o iniciozinho, tem informação útil pra gente aqui, né? Ó, distribuímos 120 cadernos entre 20 crianças. Isso sugere que eu faça o quê? Que conta logo de primeira? Pense mais um pouco. Distribuímos, primeiro assim, a pergunta é essa, ó. Quero ver você agora pensando, depois que a gente já pensou várias. 120 cadernos distribuídos entre 20 crianças. Essa frase te faria pensar em que operação a ser feita? Muito bem. Imagine, cheguei aqui com 120 cadernos na mesa, botei. Pá! Vou distribuir para 20 pessoas. A noção aqui é que eu vou pegar um punhado e colocar na mão de cada um. Vou colocando. Esse punhado pode ser como? Na mesma quantidade ou em quantidade diferente. Aí vai depender de uma questão pediu. Mas isso já remete à divisão. Está distribuindo, ó, cada um pegando o seu. Estou dividindo entre as personagens da história. Volta comigo. Então, foi lá dividido. Ele continuou e falou assim, ó. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de... Opa! Então, o número de cadernos que cada criança recebeu. É uma divisão por cada. É divisão por cada. É divisão por cada. Então, se é por cada, qual o primeiro cálculozinho aqui que você fez? Primeiro passo nela. 120, lindo. Dividido por 20 para eu ver quanto cada, por cada, recebeu. Quanto é que dá 120 aqui por 20? Primeiro cálculo? Diga. Pronto. Vou botar aqui de primeiro passo. Como essa questão aqui, veja, ela já é um pouquinho com mais informações. Tá? É parecida com a anterior. Tem dois grupos de informações. Um geral e outro específico de porcentagem. Então, o que isso quer dizer? Esse 6 lindo, da primeira passagem de cálculo, ele me diz o que no exercício? O número de cadernos que cada criança está recebendo. De 20 crianças, se eu vou dividir 120 objetos para essas 20, cada uma fica com o seu 6 lindo. Fechou aí? Agora, segundo grupo de informação da questão, a parte verde. O número de cadernos que cada criança recebeu, que foi 6, corresponde a que porcentagem do total? Eita! Aqui tem que lembrar como é que faz cálculo de porcentagem. Uma forma rapidinha de fazer, quem pode me dizer? Eu vou mostrar duas formas de fazer. Você escolhe a mais simples para você. A primeira que eu vou falar aqui é uma mais comum, que todo mundo faz assim. Quem me diz uma forma de saber quanto 6 representa em porcentagem no total de cadernos? Quem me diz uma forma que aprendeu na escola para fazer esse cálculozinho? Diga o assunto. Sempre lembre disso, ó. Leu a questão, começou a fazer. Lembre o assunto que você precisa nela. Como lembramos na anterior fração. Vá pensando mais um pouco. Fica à vontade. Olhe para os itens lá no quadro. Eu vou marcar o item como? Com porcentagem. Se tu deixar em decimal, depois vai ter que colocar em porcentagem. Aí a pergunta é, bora ver quem tá lembrado. Quando eu quero saber o quanto o número representa em porcentagem em outro, que cálculo você aprendeu a fazer primeiramente para descobrir isso? Como foi que você fez? Diga aí. Tá no caminho, muito bem. A colega já tá quase certa. Foi aquela pessoa. Olha aquela pessoa aqui, ó. Ó. Vamos botar aqui o segundo passo. Botar menorzinho. Olha aquela pessoa aqui, Raíssa. Raíssa botou, jogou duro agora. Raíssa botou pesado. Botou pocando. Ela botou pocando. Olha. Eu vou trocar até a cor. Pegar azul. Isso aqui é aquela pessoa. Vou botar. Deixa eu botar a espessura um pouco menor. É muito grosseiro, né? Ó aquela pessoa, ó. 120 é o total de cadernos, certo? Ela pensa assim, ó. 120 está para 100%. Qual o nome desse assuntinho que ela começou a pensar aqui? Regra de 3. Que maravilha. E tem regra de 3 aqui? Tem. Tem o Enem? Tem. Porque esse cara tem tudo a ver com o Enem. Olha, e o outro? Eu quero saber a porcentagem do outro. Tem assim.
Não é do outro, quero saber? É do outro. Então bota aqui o outro. 6. 6 está para quantos por cento? Você sabe? Muito top! O nome dessa estrutura que eu acabei de montar na cor azul, devem lembrar disso, se chama regra de 3 simples. Por que simples? E por que regra de 3? Regra de 3. Você tem 3 informações. 120, 6, 100%. E quer saber a quarta informação. X. Por isso é regra de 3. Você tem 3 caras que contribuem na resposta. Por que é simples? Só tem 2 grandezas. Número relativo, que é a porcentagem, e número absoluto, bruto, que é o número com algarismos, sem porcentagem. Então, ó, 100 está para 100% está para 120. E x, que é a porcentagem que eu quero saber, está para o 6. Por que eu botei esse 6 aí? Eu achei ele bonito, foi? Porque esse 6 é o número de cadernos por criança. E não foi isso que ele pediu? Olhe de novo comigo a parte verde da questão. Olha. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total? Típica questão. Segura e vai chegar lá. Típica questão que também cai no Enem. Te dou o total, te dou o número e quero saber a porcentagem desse número no total. O total sempre é quem, meus filhos? 100%. Pergunta, como é que termina a continha fazendo assim? Quem lembra? Isso! Mas por que cruzado? Então, pode falar rouco mesmo, mas fala baixinho então, viu? Isso, tem que ver se é o caso direto ou inverso. Muito bem. Como é que eu descubro se é diretamente ou inversamente? Só comparar. Exemplo. Pega aquela coluna que tem todos os números. Olha só. De 120 para 6 diminuiu. Aí você põe uma setinha para baixo. E agora você pensa. Se de 120 para 6 diminuiu, a porcentagem também vai diminuir ou aumentar? Diminuir. Muito bem. Porque, veja, se 120 é tudo, 6 é parte de 120. Então tem que ser menor que 100%. Aí quando um lado diminui e isso faz com que o outro também diminua, qual é o caso aqui, ó? É o caso GDP, que a gente chama, revisando aqui, tá? O que é GDP? Grandezas diretamente proporcionais. Como é que eu comparo para ver se GDP é o GIP? Olha para uma grandeza e vê como ela tá. Qual eu olho primeiro? Aqui tem todos os números. Essa daqui, 126, está fazendo o quê? Está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Você põe setinha para baixo. Simples assim. Aí você pensa agora, olha, essa diminuição acarreta a diminuição do outro lado ou aumento? Óbvio que é diminuição. Porque se 100% é tudo, o que está abaixo disso sempre é menor que isso, é óbvio. Então diminui também. Quando é GDP, você faz o que com a multiplicação? Multiplica em cruz. Porque esse cara aqui no meio, essas duas barras azuis, é como se fossem duas igualdades ali. A igualdade bonitinha, tá? Aí você tem uma fração de um lado e uma fração do outro. Tem situações que a gente multiplica sem ser em cruz? Sim ou não? Tem. Qual é a situação que a gente multiplicaria assim, ó, frente com frente? A diferença de multiplicar cruzado é multiplicar sem estar cruzado. Lógica, lógica. O caso que a gente multiplica frente com frente é o caso quando é GIP. Caso GIP qual é? Quando uma grandeza aumentar e a outra diminuir. Exemplo. Vou erguer um cercado de tijolo na minha casa. Eu combinei com o Ramon para batermos a massa. Eu sou o Batman, ele é o Robin. A gente vai bater a massa, vai botar o cascalho, argamassa, cimento, tome sol do quengo. E aí a gente vai bater a massa. A gente estimou que sem trabalhar 5 horas por dia, em uma semana, a gente termina esse cercado de tijolo, e argamassa, e brita, e tome sol no quengo. Agora, se eu escolher manter o mesmo ritmo de trabalho, em vez de ficar trabalhando 5 horas por dia, eu passar a trabalhar 8 horas por dia. Será que eu termino a obra no mesmo ritmo de trabalho antes de fechar uma semana? Porque, ó, se eu trabalho 5 horas por dia e termino a obra com o Ramon numa semana, se eu passar a trabalhar 8 horas por dia,
Vou conseguir terminar em menos de uma semana? Vou botar agora. Segura um pouquinho. Estão captando o que eu estou dizendo? Vou repetir. Trabalho 5 horas por dia com o Ramon, batendo lá nosso muro. E eu vi que se eu continuar nesse ritmo, 5 horas por dia, eu e ele, cercando o terreno, aí eu terminar de cercar em uma semana. Agora, se eu passar a trabalhar 8 horas por dia, a partir do segundo dia, vou conseguir terminar antes de uma semana, mantendo o mesmo ritmo? Vou. Por que eu vou? Porque eu estou terminando o serviço mais rápido. Exatamente. Esse é um exemplo que aconteceu o quê? Aumentar o tempo de trabalho diário fez a obra terminar mais rapidamente. Diminuiu o tempo da obra. Ou seja, aumentar horas por dia, diminuiu o tempo de finalização. São grandezas como aqui? Jeep. Inversamente proporcionais. Aí depois você viu GDP ou Jeep, vou subir já, viu? Minha amadíssima. Depois você viu o que é GDP, se era Jeep ou uma coisa ou outra. GDP faz como? Lembra? Multiplicou cruzado porque a multiplicação aqui é direta. É uma igualdade no meio. Se for Jeep, você multiplica o contrário. Qual é o contrário de cruzar? Não cruzar. Aí faz frente. Terminando aqui a continha, venha comigo, ó. Vamos subir aqui. Esse cálculo lindo. Faço como? 120, lembrancinha, vezes x. Essas duas barras azuis aqui no meio são igualdade. Ó, as linhas da igualdade. E depois, 6 vezes... Olha que bonito. Vou deixar assim armadinho para vocês verem, passo a passo. Pronto. X é quem? Minha resposta. 120 multiplicando. Como é que eu trago ele para outro membro? Operação dos dois lados? Divido ambos os membros. Operação oposta. Muito bem. Então, fica 6 sobre o meu 120. Uma perguntinha. 100% fora de porcentagem, ele é quanto? Tchan, tchan, tchan. Revisão de porcentagem. 100% é quem? Sem estar em porcentagem. Olha aí. Percebo que vocês têm essa dúvida e não pode ter. Pergunta para a seguinte, ó. Se eu tenho, por exemplo, 65% e quero escrevê-lo sem estar em porcentagem. Tira o símbolo de porcentagem. O que é que você escreve? Quem lembra dessa? Dou-lhe uma. Se eu tirar o símbolo de porcentagem, eu escrevo isso aqui? Então tudo certo? Tira o símbolo de porcentagem e só repite 65. Tá certo isso? Não! Isso não tá certo! Vocês viram falar o que aqui no início? Porcentagem é por? Então, se você aplicar a porcentagem e tirá-la, obrigatoriamente, ó, sobre 100. Aí chega na resposta do prezado Ramon Gonçalves Dias, RGD. Se eu dividir 65 por 100, fica o 0,65. Vocês lembram disso? Lembre, ó, porcentagem por 100. 100 de C. Número! Então, quando você vai lá e tira o símbolo de porcentagem, está aplicando. Tirei porque eu apliquei. Eu usei ele. Já usei? Saia! Sai daqui! Já usei. Porcentagem por 100. Tirou, dividiu. Aí eu pergunto, quem é 100% se eu aplicar porcentagem? Que é? Boa, Maria Eduarda tá arrasando. Rapaz, eu sei que tem gente também falando aí. Tem gente falando baixinho, eu percebo, mas como não tá tão próximo de mim, aí não tá chegando. Mas Maria Eduarda tá arrasando. Aí segurou, olha. 100%. Quem é 100%? Aplique porcentagem por 100. Aí eu repito 100. Esse símbolo é sempre, ao retirá-lo, dividir tudo por 100. Porcentagem é aquele tipo de comparação fracionária em que eu peguei o todo, dividi em 100 pedaços. E toda vez que eu pego uma fatia, eu pego uma porcentagem, porque isso veio do todo que eu dividi em 100 fragmentos. Aí, porcentagem aplicou? Então fica o 100 sobre o por 100. E quanto é um número dividido por ele mesmo? Então veja que fica fácil aqui em cima. Esse 100% seu, na verdade, quem ele é? Apenas o número 1.
No final das contas, você vai fazer o quê? Dividir 6 por 120. Aí aqui está como eu faço uma questão como essa. Primeiro eu fiz para vocês verem uma regra de 3, lembrando da montagem regra de 3. Agora, como é que eu quero e oriento que vocês façam questão como essa? Repito, te deu um número e quer saber quantos por cento esse número vale no outro? Pegue o primeiro e divida pelo próximo. Essa divisão é uma comparação de quantidades. E porcentagem é por 100, é divisão. Então, aqui eu montei devagarzinho, lembrando primeiro, é bom ter a recordação, né? A fundamentação teórica para vocês, ó. Lembrando a estrutura do que você costuma fazer com questão desse tipo. Calculou quantos cadernos por criança cada uma recebeu, 6. E ele pediu o número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total? Se eu sei que esse número é 6 e o total de cadernos foi o 120, é só pegar o que ele pediu e dividir pelo total mencionado. Veja que quando você montava a regra de 3 e ia desenvolvendo lá no seu histórico, você cai exatamente nisso que eu estou dizendo. Olha que bonito. Pro lado. Você cai exatamente no que eu cheguei, olha lá. Desenvolvendo a regra de 3 bonitinha, chegou em quem? Em 6 dividido por 120. Quem é 6? O que ele quer saber de porcentagem em relação ao todo. Aí, cai outra questão para vocês bem assim, mas eu vou dividir agora, tá? Aí cai uma questão bem assim para vocês, ó. Fulano comprou bala, barra de espinafre, dividiu com os irmãos, fez a festa, foi uma bênção e eu quero saber o percentual de balas que Antônio recebeu em relação a Joaquim. Oi? O que é que eu faço? Pego o número de balas que eu recebi e divido pelo número de balas que Joaquim recebeu. Se eu recebi 10 balas e Joaquim também recebeu 10, 10 por 10. 1 é quanto em porcentagem? Acabamos de ver. Diga? 1 é quanto em porcentagem? 1? 1 é quanto em porcentagem? Acabei de colocar ainda há pouco aqui, já paguei. Muito bem. Aí se eu recebi 10, Joaquim também 10, e 10 por 10 dá 1, e 1 é 100%. O que isso quer dizer? Que a quantidade de balas que eu recebi foi 100% da quantidade de Joaquim. Isto é, o meu todo foi o mesmo todo dele. Sempre assim, gente. Daqui pra frente, no dia a dia, no comércio, na feira, no shopping, no Cine Extreme, vai pagar pipoca, ganha um desconto, porcentagem, não sei o quê. Pega um número, que você quer saber a porcentagem, divide pela relação que ele pediu e acha a porcentagem. Voltou. Divida comigo aqui agora, então. Ó. Que delícia. Antes de começar logo a divisão, dá para simplificar? Pergunta da questão anterior. Posso simplificar aqui? Não, me digam. Vamos lembrar da questão lá atrás, de fração. Posso simplificar? 6 com 120 na fração? Sim ou não? Pode. Por quê? Os dois são como? Os dois? Isso. Por quê? Por que o 6 e 120 dá para gente simplificar por 2? Comentei isso antes, mas quem lembrou? Vamos ver quem lembrou. Por quê? Dá para dividir por 2. E a Maria Eduarda! Isso! Todo par é divisível por 2. Lembra isso? Então, ó. Vamos lá. 2 aqui, 2 aqui. 6 por 2, quanto é que dá mesmo? Pronto. E o 120 por 2? Pronto. Eu consigo simplificar ainda se eu quiser? Quem me diz aí agora? Perceba que 1 já não é mais par, né? Está com um ímpazinho ali. 3 é primo também. O 60 ainda é par. Por 2 não posso fazer mais de cima e embaixo, porque são quantidades que não dão para dividir ambas por 2. Mas quer dizer que eu não consigo mais simplificar? Não, eu tenho que observar se não tem algum outro que eu consiga ainda. Né? Posso por quem? Diga aí. Será? Vamos lá. Vamos ver aqui agora. Partiu o if ali, ó. Partiu o if top. Professor, como é que eu vou saber se dá por 3? É só verificar se os dois números são divisíveis por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos, escute só, dá uma resposta
que também é divisível por 3. Exemplo, o número 111, se você dividir por 3, a resposta é exata. Por quê? 1 mais 1 mais 1 dá 3. E 3 dá para dividir por 3? Sim, é ele mesmo, né? Foi o que eu fiz com 111. Somei os algarismos. O nome desse assunto deve ter visto no 6º ano. É chamado critério de divisibilidade. Quando é que um número é divisível por 5? Quem lembra essa? Quando termina em 5 ou em 0. Quando é que um número é divisível por 10? Essa é mais fácil. Sempre que termina em 0. Quando é que um número é divisível por 6? Quando é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E vai, vem nos critérios todos. Por 3, eu somo os algarismos do número. Se ao somar der uma resposta que dê para dividir por 3, então todo valor dá para dividir. Critério de divisibilidade, demonstração matemática, já vista, creio, vocês viram, no 6º ano. Aí olha para o 60. Quanto é 6 mais 0? Somos algarismos. E 6 dá para dividir por 3? Então 60 dá. Dá com gosto. 60 por 3 dá quanto? Olha que bonito. Então aqui, beleza. E 3 por 3? Olha que bonito. Pronto. Chegou em quanto aqui? Que fração é essa? 1/20. Já sabe qual é a porcentagem. Se quiser, você consegue saber já, sem dividir. Mas eu vou dividir, vocês treinarem um pouco de divisão. Para eu saber agora a porcentagem que vai aparecer aqui e marcar, o item que ele quer que eu marque, simples. O que é melhor, dividir 6 por 120 ou dividir 1 por 20? Fica bem mais tranquilinho agora, 1 por 20. Por isso, você simplificar é importante, agiliza as continhas. Beleza? Aí eu vou arrumar a continha aqui, ó. Bora lá. Amor. Dá para dividir? Dividendo é 1, divisor é 20, quociente vem aqui embaixo e lá no final de tudo é nosso restinho. Quando não consigo iniciar a divisão no aspecto formal, como você aprendeu, o que foi que você não aprendeu mais? Revisão. Eu tenho que aumentar o dividendo até um ponto que eu consiga dividir pelo divisor, que é o 120. Que simplifiquei, chegou em 20. Acabou. Aí eu digo, se eu colocar um 0 aqui, já consigo dividir? Opa, porque 10 está menor, né assim? Quando você bota um 0, faz o que no quociente para continuar dividindo? Eita, Maria Eduarda vai fechar a prova. E os demais falando baixinho aqui também. Que tem alguns falando baixinho. Tá rouco. O rapaz tá rouco, né? O rapaz tá rouco ali, né? Por que você faz isso? É simples, tá? Quando você aumentou aqui fora, você colocou uma coisa que não existia. Então eu tenho que compensar isso na resposta. Se eu aumentei de um lado, diminuo do outro. Casa decimal. E eu estou mantendo o equilíbrio do cálculo. 10 por 20 não dá ainda. Então eu tenho que aumentar mais esse cara, coloco mais um zerinho. Se eu colocar mais um zerinho no mesmo lugar, para poder aumentar e conseguir dividir, vou no quociente e boto o quê? Isso! Lembre que a vírgula é uma só. Separa a parte inteira de parte decimal. Agora, com 100, eu consigo já dividir? 100 por 20. Qual o número que eu multiplico por 20 e isso me manda para 100? Olha que massa! Respirou, respirou. 5 vezes o 20 aqui, massa, top. Cravou, subtraiu, restou nada. Ou seja, vem para cá, 0,05. Esse número está em porcentagem? Eu boto. Muito bem. Quando eu tiro, eu divido por 100. Perfeito. Então, para colocar em porcentagem, faço o quê? Se para tirar eu divido, para colocar. Aqui eu preciso, então, lançar uma frase importante para vocês. E que eu entendo, muita gente esquece isso em matemática. E é bom que vocês nunca esqueçam isso na vida de vocês. Sempre. Não importa a sua formação. Se for na área de humanas, sociais aplicadas, não importa. Qualquer, biológicas, da saúde. Guarde essa frase aqui, que vale em matemática, em ciências exatas. Na área de ciências exatas,
não existe meio termo. Aqui é assim, ó. O oposto de certo é errado. O oposto de errado é certo. Não há talvez. Não há discussão. Não há debate. Dentro de um contexto, aquilo é e provou que é. Ou não é e provou que não é. É uma lógica totalmente binária. A gente sabe que existem outras lógicas no meio humano, normal. Matemática não. É binário. Massa? Aí, olha que interessante. Deixa eu falar bem assim pra vocês. Quando eu tiro em porcentagem, eu divido, certo? Então, se eu vou colocar, eu estou fazendo o quê? O contrário. Aí eu penso, qual o contrário de dividir? Pronto. Assim você mata tudo. Olha o raciocínio lógico. Se para tirar de porcentagem eu divido, para colocar, eu multiplico. Porque matemática é uma ciência binária. É V ou F? F ou V? Massa? Então não está em porcentagem. Para eu colocar, faço o quê? Vou multiplicar por 100 e lembra de botar o símbolo. E aí dá quanto? Diga aí, Raíssa. Muito. A outra Raíssa, número 2, disse. Por quê? Muito bom, muito bom. Peraí, segura. Por que vezes 100, 0,05, deu 5%? Porque a cada 0, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, eu avanço uma casa a cada 0. Então, se aqui eu tenho 2 zeros, ó, uma casa, 2 casas. A vírgula viria para onde? Depois do 5. Ficaria 5,0. Mas quem é 5,0? É o próprio 5! Massa, né? Descobriu o percentual de cadernos por criança em relação ao todo. Vai lá e marca. Revisão massa essa, viu? Revisou regra de 3, cálculo de porcentagem. Você arrasou. Ó. Qual item você marca? Oi, uma sequência de A de amor. No finalzinho, quando terminar, vou mostrar o gabarito, fazendo o gabarito, viu? Tem um gabarito que precisa do gabarito bonitinho, dos itens, tudo bonitinho. Calma. Só pra avisar. Eu tenho 1 minuto, né? Só dá mais uma rapidinha só do gráfico. Só 1 minuto. Posso 1 minuto? 1 minuto, que é a do gráfico. A do gráfico agora. A do gráfico, não pode. A do gráfico, peraí. Tem essa de bolinha, vou pegar logo a do gráfico, que é bom fazer uma de gráfico também. Aqui, essa aqui de gráfico. Ó. Atenção à questão de gráfico fechar com chave de ouro. Vimos questão de geometria espacial, perspectiva, visão espacial, raciocínio lógico, questão de fração, de porcentagem, revisamos regra de 3, grandeza direta, inversa, porcentagem, inclusive cai sempre, e uma de gráfico que também cai sempre. Então, rapidinho aqui de gráfico, ó, rápido por causa do tempo, segura aí. A tabela ao lado mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana. Onde? Do mês de julho. Em qual cidade? Numa cidade lá do Rio Grande do Sul. Aí olha para a tabela aqui do lado, ó. Dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E na coluna direita, o que é que tem? As temperaturas. Estão vendo aqui, ó? Temperaturas. 2 graus, 0, -1, e tome. Aí eu vou subir para ver o que ele está pedindo. Bora subir para ver o que ele está pedindo. Ó, comando. Olha o comando. Qual é? Olha que bonito isso aqui, viu? Ó, qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima? Ou seja, o que ele deu foram as mínimas e está pedindo o que ainda? Tudo sobre mínima. Então não tem nenhuma mudança no cenário. Massa? Então, ó, qual gráfico representa a variação da temperatura mínima nessa cidade, nessa semana? Aí vamos lá. Gráfico 1. Dá um zoom. Tô chegando bem o gráfico 1 aí? Aqui pro lado, ó. Tá bom assim o tamanho dele pra vocês? Aí vamos comigo aqui rapidão, ó. Observar esse gráfico. Ele disse que o eixo vertical, que é o eixo em pé. Quem é o eixo vertical em pé? Que ele disse tá aqui em cima, ó. Temperatura. Estão vendo ali? Estão vendo ali? O eixo deitado, que é o horizontal, ele chamou de quê?
Já, ó, quando eu pegar a questão de gráfico, já marque logo isso. O que cada eixo quer dizer. Aí rápido agora, ó. Olhando para o eixo horizontal. Aqui tá quem aqui, ó? Que número é esse? Quer dizer o que esse número aqui? Segunda. Aí esse quer dizer o quê? E depois, a quarta, aí tome a quinta, aí tome a sexta, o sábado e o domingo. Ele botou, como diz minha mãe que é pernambucana, de altinho, ele botou. Na segunda-feira ele botou, a segunda-feira tá batendo quantos graus? Olha, a segunda-feira. A segunda-feira bateu quantos graus, segunda-feira? Olha, por fora, diga. A segunda-feira tá batendo quantos graus? 2. Pronto. Aí, epa! Olhe para a tabela. Será que tá certo isso que ele disse? Você olha para a tabela. Vou pegar aqui a tabela. Deixa ele baixar, meu filho. Vamos baixar ele aqui. Baixa com canetinha rapidinho. Olha para a tabela e vê se isso é verdade. Vamos aqui pro lado. Vou baixar ele aqui. Pera aí, não trave não. Aê, baixou. Olha para a tabela aqui embaixo, olha. Olha lá. Segunda-feira, ele disse que era 2 graus. Essa parte bateu? Bateu. Vamos para a próxima. Terça-feira foi 0 grau? Se for, o item A está indo certo. Se já der errado no item A, eu digo, opa, vou passar para o próximo. Questão de gráfico, você avalia item por item qual está batendo com as informações. Aí suba comigo. Esse tem uma tabela pronta para vocês verem. Vamos lá. 3. Terça-feira aqui embaixo. Olha a terça-feira aqui embaixo. Terça-feira. Na terça-feira, o gráfico está batendo aonde? Ó, tá batendo aqui, terça, tá bem em cima do eixo. Quando eu venho para a temperatura, esse valor aqui na temperatura é que número? 0, porque o ponto de encontro dos eixos sempre é 0. Olha, terça-feira bateu. A quarta no gráfico, bora ver logo a quarta para adiantar, ó. A quarta no gráfico tá batendo em quanto a quarta-feira? Ó, tá em 1, né? Bora ver se é verdade lá na tabela? E quarta-feira menos 1. Aí eu digo, então esse item A já capa o gato nele. Manda ele pro espaço. Esse A não pode ser. Passa o traço vermelho rosa. Não, esse A capa o gato. Desce, bora pro B. B, segunda-feira começou em 2. Tudo bem, aí tá batendo. Terça-feira, tá batendo onde? Terça-feira. Oi, aparece. Terça-feira tá batendo em que grau? Em que grau? E terça-feira batia em 3, era? Olha lá na tabela. Terça-feira era quem? 0. E pro espaço. Olha como questão de gráfico você faz a leitura linda e acerta. Tchau. Desça, vamos pro C. Item C. Segunda-feira, tá em 2 graus? Pronto. Terça-feira, tá em 0? Oi, tá batendo. Tá jogando duro aqui, ó. Vamos pra quarta. Quarta tá em quanto? Menos 1. Bora ver lá embaixo. Quarta-feira. Quarta-feira tá menos 1, ó. Olha, tá batendo. Quinta-feira tem que bater quanto? Bora ver se bateu 3. Na quinta. Vai pra quê? Eita. Quinta bateu 3 graus, olha. Tá indo. O item C parece que agora ele é o candidato. Aí você desce. Quinta também fechou. Vamos pra sexta. Sexta é 2. Sábado menos 2. Domingo 0. Guardou aí? O gráfico. Sexta, 2. Sábado, menos 2. E domingo, 0. Aí, corre pro gráfico. Até agora, todos estão batendo no item C. Vamos lá. Sexta, tá batendo quanto? Conferiu com a tabela? Conferiu. Vamos para sábado. Sábado tá batendo quantos? Pelo gráfico. E bateu também com a tabela. E domingo ele falou que era 0 na tabela. Então, gráfico C... O ponto no domingo, o ponto no gráfico no domingo está onde? Em cima do eixo. Quando eu saio desse ponto em cima do eixo e vou até chegar no outro, chego aonde? No 0. Porque se está em cima do eixo X, que é horizontal, nem subiu e nem desceu. Se nem subiu e nem desceu, porque o ponto está em cima do eixo, é só ver que ele está batendo lá no zerinho, que é esse encontro dos eixos. Ou seja, o item C bateu certinho conforme a tabela.
Aplausos a vocês! Pronto! Esse aplauso foi meio fraco. Aplausos, aplausos! Aê! Pronto. Queria ficar mais, mas Vamos marcar uma segunda sessão, viu? Tem que ir mesmo, né? Tem que ir mesmo. Quem pode botar o horário do Cuiabá? No horário do Cuiabá eu volto 1 hora. Foi um prazer conhecê-los, então. Marque mais vezes, marque mais vezes. Vamos marcar. Isso. Muito obrigada, professor. Vamos tirar uma foto antes de você. Vamos tirar foto. Agradecer ao professor. Guarde as revisões, tá?